aliança. Amém? Aleluia. Nós vamos estar lendo Êxodo 25, versículo 22. Quem encontrou que pode estar lendo para nós? Pode ler, Leite? Pode. Ali sobre a tampa, que é o lugar da expiação entre os querubins de ouro, que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Dali eu lhe darei meus mandamentos para o povo de Israel. Minha versão diz: e ali verei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, ou da arca da aliança, do meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel, você fará. Amém? Pode se assentar. Nessa noite, nós vamos estar falando um pouquinho sobre a presença de Deus, né? Quantos aqui já sabem que a Arca da Aliança representava a presença de Deus? Aqui nesse versículo é Deus falando com Moisés, dizendo que o Senhor deu as instruções de como fazer a arca, e quando finalizou tudo, o Senhor falou assim: ali eu falarei contigo, ali eu estarei no meio de vós, ali a minha presença vai estar para dar instruções e fazer vocês caminharem na minha vontade. Amém? Essa é a arca da aliança, carregando a presença de Deus. Agora eu gostaria que vocês abrissem 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. 1 Crônicas. Aqui o que está acontecendo é que a Arca da Aliança se foi perdida. E Davi, 1 Crônicas 13, versículo 7. Vou estar só resumindo um pouquinho o contexto, que nós vamos estar falando de carregando a presença, e o Senhor começou a falar para mim que nós somos cristãos e nós temos uma presença dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E muitas das vezes nós temos carregado essa presença de qualquer maneira. Nós temos chegado em locais com essa presença de qualquer maneira. E o Senhor começou a ministrar sobre a maneira que nós devemos trazer essa presença. E nós vamos estar fazendo um paralelo de como eles carregavam a Arca da Aliança com o Senhor trazendo. Hoje nós não carregamos a arca em si. Hoje nós não precisamos fazer o ritual que eles faziam, de aspergir sangue, de fazer sacrifícios. Mas hoje nós carregamos, eu e você, carregamos uma presença poderosa. Uma presença que, como a Arca da Aliança, quando os inimigos olharam para a arca, foram fulminados. Quando eles olharam para dentro da arca, eles foram fulminados. Essa presença que está dentro de você e de mim, a palavra diz que o Senhor é fogo consumidor. É uma presença que também tem esse poder de consumir. Então, aqui no capítulo 13 de 1 Crônicas, é Davi querendo ir buscar a Arca da Aliança. Ele convocou todo o Israel. A Arca da Aliança não estava em Israel. Então, Davi prepara as coisas, convoca o povo e diz: vamos buscar a Arca. E aqui, principalmente no versículo 7, que nós vamos estar lendo, 7, 8 e 9 e 10. Versículo 7, 8, 9 e 10 está dizendo de como eles estavam carregando a arca. Amém? Quem gostaria de ler? Colocaram a arca num carro de bois novo e a levaram embora da casa de Abinadab. Uzá e Aiô guiavam o carro. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam e tocavam instrumentos musicais, isto é, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Quando chegaram ao campo de debulhar cereais que pertencia a Quidom, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. Na mesma hora, o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na arca e o matou. Ele morreu ali,
na presença de Deus. Aqui nós temos o relato de quando Davi, na sua boa intenção, ele decide ir buscar a Arca da Aliança, e ele decide carregar, e ele coloca a Arca da Aliança em carros de bois, e designa 2 pessoas para estar carregando, e uma delas é Uzá. Muitos já conhecem essa história. E Uzá começa a carregar, só que os bois tropeçaram, e Uzá, na sua boa intenção e vontade, segura a arca, só que por ele tocar na arca, ele é fulminado pelo Senhor. Ele é morto pelo Senhor. E aqui nós vamos começar a estudar o porquê algumas coisas que estavam acontecendo ali estavam de desacordo com a palavra do Senhor, porque o Senhor é um Deus de princípios. Ele não muda os princípios dele. E ele colocou um princípio de como eu quero que seja carregada a minha presença. Seja filho de Israel. Se desobedecer, se esquecer, se ignorar ou ter a boa vontade, eu tenho que cumprir a minha palavra. E da mesma maneira, o Senhor quer trazer sobre nós, e nós temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros, que é carregar a presença de Deus. E o Senhor tem falado a muitas igrejas, o Senhor tem despertado, principalmente no Brasil, muitos profetas alertando a igreja que o Senhor está voltando, que era para o povo se consertar, que é para o povo alinhar. Se Deus está falando assim, alinha, é porque nós temos princípios a serem seguidos, maneiras que agradam ao nosso Deus a serem seguidos. Então nós vamos começar a passear na palavra de Deus em como carregar a presença. Nós vemos aqui que em 1 Crônicas 13, do 7 ao 10, eles carregaram no carro de boi, Uzá toca a arca e há uma ira de Deus neste momento. Eu não sei quantos aqui já leram na palavra do Senhor, mas eu queria abrir lá em Números 4. Versículo 15. Você pode estar se perguntando assim, mas por que Deus matou? Porque Deus cumpre a palavra dele. Números 4, 15. A minha versão diz assim: assim que Arão e seus filhos tiveram terminando de adicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios no momento de levantar acampamento. Aqui é Deus dando instrução a Moisés em como Arão e os levitas deveriam agir quando seria o momento de mover com a arca. Virão os filhos de Coate para transportá-los, sem, contudo, tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Amém? Essa é a ordem que Deus deu a Moisés. Levanta, toma, arruma, carrega, mas não toca na arca. Não toca naquilo que é sagrado do Senhor, senão o dia que tocarem, vocês morrerão. O Senhor cumpre a palavra dele, porque ele é fiel à palavra dele. Primeiro ponto que nós vamos estar observando aqui. Todos sabem que a arca era carregada pelos levitas, que era um povo exclusivo, separado para carregar a arca da aliança. Hoje, esse aqui representa filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Tem alguma resposta mais específica? Amém. A palavra do Senhor diz em João 1,12, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Quem são os filhos? Os que creram no seu nome. Quem não crê no nome de Jesus e não aceita Jesus, não é filho. Amém?
Então, todos que creram e aceitaram o Senhor são filhos. Então, o primeiro ponto para nós carregarmos a presença precisa ser filho de Deus. Precisa fazer parte da família de Cristo. Aceitar a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Quem não recebe Jesus não é filho. E isso é um ponto crucial, porque tem muitos que não confessaram a Jesus como seu Salvador e se declaram que carregam a presença de Deus. Declaram que têm o Espírito Santo de Deus. Mas a palavra do Senhor é claríssima em dizer: só me recebe quem é filho. Só tem a minha presença quem é filho de Deus. Aleluias. Segundo ponto. Aqui é o modo que Davi, na primeira vez que ele tentou trazer a arca, ele fez dessa maneira. Aqui é a maneira correta que devemos... escrever e falar ao mesmo tempo. A maneira correta que devemos carregar a presença de Deus. Primeiro, sermos filhos. Segundo, exige separação, santificação. Quando nós lemos lá em Crônicas, em Êxodo, quando o Senhor está dando as instruções para Moisés, o Senhor diz: eles se santificarão. O que é se santificar? É ser separado. Ou separado. Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, vamos abrir lá? Quando no Velho Testamento eles tinham rituais de separação, de santificação. Hoje, para nós sermos separados, santificados, nós temos algumas coisas que nós precisamos fazer para alcançar essa separação, essa santificação. E a palavra do Senhor em 1 Pedro 1, 15 ao 16 diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 1 e 2, eu gostaria de ler esse versículo, principalmente. Hebreus 12, 1 e 2. Para sermos filhos, precisamos aceitar o Senhor. Para alcançarmos a santificação, precisamos fazer uma separação nas nossas vidas. E eu gostaria, alguém pode ler? Hebreus, pode ler, Lélia? Por esse motivo, nós que estamos cercados por uma multidão tão grande de pessoas que deram testemunhos de sua fé em Deus. Vamos nos afastar daquilo que nos atrapalha, dos pecados sedutores que criaram armadilhas, e vamos continuar nessa corrida que nos foi apresentado. Nós devemos continuar olhando para Jesus, aquele em que começa a nossa fé em Deus, e por meio de quem ela é aperfeiçoada, por causa da alegria que teria mais adiante. Jesus suportou o sofrimento na cruz, ignorou a humilhação e se sentou ao lado direito do trono de Deus. Minha versão diz assim: portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado
que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Alguém tem uma outra palavra sem ser desembaracemo-nos? Deixando de lado. A palavra do Senhor está dizendo aqui: portanto, deixemos de lado ou nos desembaracemos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado. O autor de Hebreus, ele faz como é que fala? Não é analogia, não sei. Ele faz uma distinção de embaraço com pecado. E eu gosto da minha versão, porque ela fala assim, ó: desembaracemos de tudo que nos atrapalha. E você fala assim: mas isso não é pecado, mas está atrapalhando a sua santificação, ou a sua busca para uma vida santa, como diz em 1 Pedro, porque ele fala que nós devemos ser santos, porque o nosso Senhor é santo. Então, nós vivemos numa busca constante de santidade, amém? Então, nessa busca constante pela santidade, há um detalhezinho: não somente o pecado precisamos nos purificar para uma separação, mas também o embaraço da vida que nos atrapalha. Oh, isso é poderoso, viu? De estarmos santificados. Às vezes você diz: o que tem de errado que eu não consigo deixar, eu não consigo permanecer, eu não consigo sentir a presença, eu não consigo sentir esse fogo que todo mundo fala, que o Senhor é fogo consumidor. Aí tem uma coisinha lá te embaraçando a sua mente, embaraçando o seu casamento, embaraçando a sua casa, embaraçando a sua vida pessoal. E a gente pode colocar várias coisas aqui. O que a gente pode colocar aqui como embaraço? Quem vai me ajudar? Está na live, não posso nem responder. Eu vou pôr como decisão errada. Ok, vamos. Celular é um embaraço. Que isso, Jesus. Agora eu entendo, pastor. Celular, televisão, o que mais? Tem coisa mais séria que é embaraço. Não, pecado é uma coisa, outra coisa. Fofoca, vamos pôr fofoca. Embaraço, gente. Conversa demais é embaraço. O que mais? Trabalhar demais é um embaraço. O que mais? Redes sociais é um verdadeiro embaraço. Amigos errados, exatamente. O que mais você pode colocar como embaraço? Cuidado excessivo com os filhos. Nossa, vai ser longo isso. Espera aí. Cuidado excessivo, eu vou pôr, tá? Ixi, excessivo. Jesus. Aí. Hobbies. Como é que escreve hobbies, gente? Ixi. BBIS. Deu para entender? Embaraços da nossa vida. A idade é um pecado. Vamos fazer a distinção, só para a gente entender que tem coisas que eu estou pecando e tem coisas que eu estou me embaraçando. Vamos dar o exemplo mais fácil e específico aqui: redes sociais. É pecado ter? Mas ela pode ser um embaraço para impedir a sua busca. Para não somente impedir, mas para despertar sentimentos em você,
Porque nós estamos lá olhando a vida alheia e pode despertar sentimentos em você de inveja. Não só isso, sentimentos de que você, poxa vida, eu não sou nada mesmo, olha esse, como que está. É de inferioridade. As redes sociais hoje estão trazendo uma ilusão daquilo que na verdade não é, e a gente está agarrado naquilo. E não adianta dizer, né? Porque eu sou prova viva. Rede social, a hora que você começa, se você não tem muito Deus na vida, para você falar assim, ó, deu, você fica embaraçada, é igual um embaraço mesmo. Você começa uma página e você vai só assim, ó, embaraça aqui, vou ali, vou ali, vou ali, a hora que você vê, passou horas. É um embaraço que te impede de santificar na presença de Deus. Conversar demais te impede a se santificar na presença de Deus. Pode falar, Janaína. Porque era um tempo que você devia estar buscando, mas aí você está na rede social, e aí é que pega o seu tempo inteiro, e quando você vai ver, você tipo assim, uma coisa que você vai fazer em meia hora, você não consegue, porque aí você fica lá 1 hora, 2 horas. Quando você vai ver, já foi seu tempo inteiro. Então, a gente tem que ir se desligando. Eu já excluí, porque toma o tempo realmente. Tem horas que é melhor excluir do que... O WhatsApp está é verdade. O WhatsApp está sendo um embaraço na vida. Mas vocês entenderam? Eu só queria pôr para vocês entenderem que o autor de Hebreus ele faz uma distinção específica de pecado. Pecados, todo mundo sabe, né? Pecados, obras da carne, inveja, ódio, ira, contenda. Vários pecados. Então, a palavra de Deus, quando fala em santificação, para a gente carregar a presença, eu preciso ser filho, eu preciso ser santificado ou separado. Para eu ser santificado, aleluia, ou separado, eu tenho que deixar embaraço e pecado. Para quê? Que Hebreus fala? Para que corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, neste momento, possa te mostrar o que na sua vida pode estar sendo um embaraço, para você estar se separando para a presença de Deus. Ó, o Espírito Santo acabou de falar algo aqui no meu coração, outro embaraço das irmãs aí, ó. Shopping. Gente, de shopping, eu estou falando demais, tá? Tudo que é excessivo. Online. Oh, Jesus. Me livra desse embaraço, Jesus. Principal. Oh, Jesus. Mas é verdade, às vezes você nem vai comprar e você está lá se embaraçando nas coisas. Mas o que nós viemos se separar. E o Senhor começou a falar algo muito forte ao meu coração. Ixi, quem pode buscar o apagador para mim, por favor? Isso aqui eu preciso escrever. Esse faz parte do ponto 2, ok? Não tem santidade sem purificação. Ok? Seu primeiro pensamento. Segundo, não tem purificação sem fogo. Agora nós vamos... Meu Deus, vou correr. Não tem fogo. Tá dando para entender? Não tem... Eu deixei aqui na frente de vocês, nem para me falar que eu estou na frente de vocês. Não tem fogo sem lenha e vento. Ok, agora nós vamos passear aqui. Vou tentar ser mais rápida. Que nesse processo de santificação, quando o Senhor começou a ministrar no meu coração, eu tenho princípios para serem cumpridos. Para eu ser santificada, eu preciso passar por
purificação. Para eu passar pela purificação, aleluia, eu preciso passar pelo fogo. E não tem como eu passar no fogo sem eu pôr a lenha nesse fogo. E um arzinho para soprar para o fogo subir. Aleluias. Então nós vamos começar a trabalhar sobre a purificação, que está em Hebreus 12, 29. Se você puder abrir comigo. Quem já viu um ouro ser purificado? Já assistiu, pelo menos, no Facebook? No YouTube. Estou sem Facebook. O ouro, para ser purificado, ele precisa passar pelo fogo. E tem uma temperatura certa, todo mundo sabe aqui, né? Tem uma temperatura certa. E a palavra do Senhor em Hebreus 12, 29, diz que Deus é fogo consumidor. Para ser purificado, eu preciso passar pelo fogo. Que fogo? Pelo fogo de Deus. Porque o Senhor é fogo consumidor, não para matar. Ele é fogo consumidor, aleluias, para refinar você. O que é refinar? Ele vai tirar tudo que é impuro. E a hora que você sai, só sai o que realmente tem valor. Uau! O Senhor está dizendo assim, você quer carregar a minha presença? Você tem responsabilidades para carregar a minha presença. Quando você aceitou eu como Senhor e Salvador da sua vida, veio uma responsabilidade junto. Ele nos deu a salvação, amém? A graça, é de graça, você não precisa fazer nada para alcançar. Agora, para você permanecer e carregar essa presença dentro da igreja, no trabalho, na sua casa, com os amigos, aonde você for, tem uma maneira correta de carregar. Eu preciso me santificar. Para me santificar, eu preciso me purificar. Para me purificar, eu tenho que me submeter ao fogo consumidor de Deus, aonde Ele vai tirar coisas para nos refinar, manias que Ele precisa tirar. Para ficar somente aquilo que realmente tem valor, não na vida terrena, mas valor lá no céu. Aleluias! É fogo de Deus que nos refina. É o fogo do Senhor que nos refina. Jó 23, 10, eu gostaria de ler, porque esse versículo que Jó fala é maravilhoso. Jó 23, 10. Quem achou? Todavia ele conhece bem o caminho por onde passam os meus pés. Se me colocar à prova, constatará que sairei puro como ouro refinado. O fogo fala de prova. Porque ficar no fogo do Senhor é porque nós estamos sendo provados por Ele, em cada área da nossa vida, para sermos refinados para a glória do Senhor. Salmos 66, 10, 12. Eu só vou pôr aqui rapidinho. Salmos 66, 10, 12. Nem eu pus 10, 12, mas eu acho que é só o 12. Quem pode ler para mim? Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Qual é o versículo? É o 10? Então, desculpa, é o 10. O que o salmista está dizendo? Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Aleluias. Então nós precisamos ser purificados para alcançar a santificação, para estarmos carregando a presença de maneira correta. E esse fogo é através do fogo do Espírito Santo, através do fogo de Deus, porque Ele nos põe à prova. Ele traz e vem nos provar, vem trazer, Ele permite
ó, o que o Espírito Santo trouxe agora, ele permite certas circunstâncias acontecerem como fogo nas nossas vidas, para tirar tudo aquilo que não é relevante na sua vida para a eternidade. Então, tem coisas que é fogo, parece fogo, está queimando, está ardendo, mas quem pode dar glória a Deus, porque é Deus te refinando na presença dEle, para você carregar essa presença pura, essa presença poderosa, essa presença santa do Senhor, aleluias. Aí o Senhor começou a ministrar que esse fogo, ele vem do alto, com brasas vivas do altar, porque agora nós vamos sair do embaraço, entrar no pecado. Para ter, o fogo nos traz, tira tudo que precisa tirar, tira o embaraço, tira o pecado, mas ele vem como uma brasa viva do altar, tocando e purificando toda a iniquidade e todo o pecado, aleluia. Às vezes o Senhor precisa tocar, como se fosse como uma brasa viva. Vai queimar, vai doer, mas ele precisa tocar para dizer, isso aqui tem que sair. Essa iniquidade não pode existir. Este fogo, esse pecado tem que ser aniquilado antes de eu começar a deixar você carregar a minha presença de uma maneira gloriosa. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías 6. Isaías 6, dos 6 e 7. Aqui, quantos conhecem Isaías? Profeta, que falou muito do nosso Senhor Jesus. Antes de ele se levantar para carregar, aleluia, a presença de Deus, veio um anjo com brasa viva do altar e falou assim, eu purifico, aleluia. Eu toco na sua boca, aleluia. E eu purifico de toda iniquidade e pecado, aleluia. Quem pode ler para mim? Quer ler? Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Aleluia. De quem nós estamos falando? O profeta Isaías. Ele teve uma visão e ele disse, ai de mim, porque eu tenho os meus lábios impuros. Ele precisava de purificação. Não tem purificação sem o fogo. Então, ele na busca diante do Senhor, Deus envia um anjo e toca na boca dele com brasa viva do altar e queima todo o pecado, queima toda a iniquidade. Aleluias. Mas como que eu consigo esse fogo aqui? Aí a gente vem para o terceiro ponto. Eu só consigo esse fogo para ser purificado, para ser santificado, com lenha. Aleluia. O fogo só permanece com lenha. A lenha é o nosso combustível. Quem pode dizer para mim o que é o combustível do crente? Oração. A lenha é oração. Você quer fogo? Ora. Você quer alcançar este fogo de purificação, a ponto de tirar todo o pecado, toda iniquidade, e te capacitar a carregar a presença do Senhor de uma maneira gloriosa. Porque quando nós estamos falando de presença aqui, eu queria que você imaginasse o povo de Israel carregando a arca. E quando a arca, alguém olhava para dentro da arca, porque Deus estipulou que não era para olhar, era fulminado. Nós estamos falando, não é de qualquer presencinha, não. Nós estamos falando de uma presença que, quando você chega, muda a atmosfera do local.
local. Nós estamos falando aqui de uma presença que, quando chega, abençoa a casa onde você pôs o pé, como quando a arca foi para a casa de Obed-edom. Nós estamos falando de uma presença que fulmina você se você tocar em desobediência. Nós estamos falando de uma presença que chega e extermina o seu inimigo. Estamos falando de uma presença que, quando a arca foi colocada diante da estátua, se eu não me engano, de Dagon, ela caiu com o rosto, a cara no chão, porque essa presença é o que faz com os nossos inimigos. Nós estamos falando de uma presença que você e eu estamos carregando, que não é qualquer presencinha, não. O Senhor está dizendo assim: desperta, porque o que você está carregando dentro de você é para colocar o inimigo no chão, é para abençoar casas, é para trazer cura, é para trazer prosperidade. É dessa presença que nós estamos falando nessa noite. Para nós termos este fogo, nós precisamos da lenha, que é a oração. Não precisa abrir, eu vou passar rapidinho. 1 Tessalonicenses 5,17 fala: orem continuamente. Mateus 7, do 7 ao 11, diz assim: peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. Isso aqui está falando de oração, de insistência. Quer fogo? Insiste, começa a pedir. Começa a buscar. Quer fogo? Começa a buscar. Porque a palavra do Senhor diz que quem busca, encontrará. Quer fogo? Começa a bater. Começa a bater. Começa a bater, que eu preciso desse fogo, Senhor. Eu preciso desse fogo, Senhor. Eu preciso desse fogo. Começa a bater. E a palavra do Senhor diz que a porta será aberta. E a palavra do Senhor diz: pois todo o que pede, recebe. Amém? Aleluias. E para aumentar o fogo, quando você quer aumentar a brasa, o que você faz, Júnior? Você sopra. É um sopro. Um vento ou um ar, um pouquinho. Deus é tão perfeito que a própria palavra se completa, não é? Porque eu estou, às vezes, com uma brasinha pequenininha na minha oração. Mas aí você quer aumentar porque você está vendo que você precisa de purificação. Aí o Senhor fala: sabe quem é o sopro? Sabe quem é o sopro? Quem é o sopro? É o Espírito Santo de Deus, que quando ele chega lá no seu quarto, ele traz, aleluia, um vento dos 4 cantos e começa a soprar. Está pequenininho aí? Deixa soprar. Tá, a brasa está pequena? O Espírito Santo está chegando para soprar, para fazer a brasa virar um fogo que consome, que purifica e que santifica. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Você pode louvar a Deus pelo Espírito Santo, você pode exaltar a Deus nessa noite pelo Espírito Santo de Deus, você pode exaltar porque Ele pode ver a sua brasa lá quase virando cinza, mas Ele fala: eu vou vir soprar, porque se eu chegar ali, pode ser uma brasinha, começa a despertar o fogo novamente. Aleluias. Vamos ler em Ezequiel 37, 9 e 10. Aleluias. Quem pode ler para nós? Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Aqui é o profeta. O Senhor vira para o profeta e fala: profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e soprem dentre os mortos, para que eles, sobre os mortos, para que eles vivam. É o sopro de vida
que chega. Você pode estar olhando para um corpo, parece estar sem vida, parece que está sem a presença. Mas aqui o Senhor está dizendo, é para alguma pessoa que você está olhando, parece estar sem vida, sem presença. Aleluia. Mas o Senhor está dizendo, profetiza ao Espírito. Profetiza que o vento venha e sopre e traga o fôlego de vida. Aí a palavra do Senhor diz que eles eram corpos sem vida. Mas quando o Espírito veio e soprou, eles se tornaram o quê? Um grande exército com vida. Aleluias. Então olha para essa pessoa, não sei com quem Deus está falando aqui, mas o Senhor colocou no meu coração, às vezes está olhando para alguém que está sem vida, sem espírito, está andando, está ligado, o corpo está junto, ele está inteiro, mas está sem vida. E o Senhor está falando assim, profetiza aos 4 ventos e diz, vem Espírito, e sopra o fôlego de vida, para que ele ande, para que ele veja a presença, para que ele sinta a presença, para que ele caminhe na presença, para que ele tenha experiência com o fogo, para que ele seja purificado, para que ele tenha santidade, para que ele carregue a presença de Deus. Aleluias. Você pode dar um salve de palmas ao Senhor, glorificar o nome do Senhor, porque Ele é vivo, Ele é poderoso. Aleluias. E agora? Aleluias, maneira correta. Os levitas, filhos, santificados, separados. 3, a palavra do Senhor, quando Deus deu a Moisés como era para carregar a arca, Ele falou assim, ó, pelas hastes, vocês vão colocar varas na arca. Vai colocar uma argola, vai passar uma vara dentro dessa argola, e vocês não vão tocar na arca, vocês vão carregar, aleluia, essa arca, sem tocar, sem humanidade, sem carnalidade. Vocês vão carregar ela pela vara. Não toca, não mistura, tem separação. Aleluias. Aqui é. Eu vou usar essa palavra que eu gostei da minha tradução. Hastes. Resumi uma palavra aqui, presença. Eu vou pôr sem mão humana. O Senhor determinou que a arca era para ser carregada sem o toque direto do ser humano. E o Senhor começou a falar comigo que para carregar a presença tem que ser pura. Tem que ser sem humanidade, sem carnalidade, sem o natural. É um processo contínuo que deve ser feito diariamente. Aí você pode me dizer assim, como é que eu carrego a presença de Deus pelas hastes, sem humanidade, sem a mão humana, sem a ajuda do humano, vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Sem a nossa força, sem a nossa ajuda, sem misturar a unção, vamos pôr assim, como o pastor Daniel prega, uma unção pura, porque nós vamos carregar a presença, e ela tem que ser uma presença, eu vou pôr aqui, pura, sem mistura. Pronto. Não posso misturar. Aleluia. Não posso misturar a carne com a presença. Eu não posso misturar a carne com a presença. E o Senhor me deu o sangue. Como que eu faço isso? Aplicando o sangue. Como é que eu purifico a minha vida a ponto de eu carregar a presença sem ter uma mistura nela? Aplicando o sangue. Aleluia. Eu aplico o sangue de Cristo. Não, podia ter posto vermelho, né? Tá bom. Eu aplico o sangue de Cristo. Eu não sei quantos, eu vou pular essa parte aqui, mas eu não sei quantos vocês já leram que o sangue dos sacrifícios no Antigo Testamento, quando eles sacrificavam o animal, o sacerdote, ele entrava com o sangue e espargia o sangue sobre a arca.
Já leram isso? Já? Então, eu tinha colocado aqui, tá? Se você quiser ler depois, está em Levíticos 16, 14 ao 16. Aqui ele está dizendo que está dando instrução que era para vai matar o bode do sacrifício, para tirar o pecado do povo, vai levar o sangue para dentro do lugar santífico, santíssimo, e vai borrifar ele vai espargir o sangue sobre a arca, para que os pecados, as faltas, impurezas do povo de Israel pudessem ser perdoadas. E fará a mesma coisa para purificar a tenda sagrada. Ou seja, resumindo, naquele tempo, eles matavam um animal, pegavam o sangue e espargiam o sangue para purificação, para tirar os pecados, para tirar as faltas, para tirar as impurezas, para tirar a mistura, para tirar o que é humano, para tirar e ficar somente a presença de Deus. E o Senhor começou a ministrar no meu coração que nós precisamos aplicar o sangue de Cristo. Agora faz muito mais sentido quando o seu pastor começa a falar, aplica o sangue. Claro, você não vai matar um cordeiro, um bode hoje, e vai pegar o sangue, mas você vai pegar o sangue de Cristo Jesus, e você vai aplicar, aleluia, sobre a sua vida, para que nós possamos ser purificados. 1 João 1, do 7 ao 9, diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele nos purifica de tudo que é mistura, de tudo que é imundo, de tudo que precisa sair, de tudo que é humano. E o Senhor começou a falar, aplica o sangue, e o pastor já ensinou isso, amém? Aplica o sangue na mente, aplica sangue nos olhos, aplica o sangue nos ouvidos, aplica o sangue no nariz, que é o discernimento, aplica o sangue na boca, aplica o sangue nas mãos, principalmente, que a gente quer tocar nas coisas, quer dar uma ajudinha para Deus e tocar na presença, a gente quer dar humanizar algo que é espiritual, a gente quer trazer uma mistura, aplica na mão e aplica nos pés. Só que o Senhor colocou, Ele queria que eu destacasse apenas um por causa do tempo. Eu vou aplicar esse sangue e eu quero falar dos olhos. Porque quando eu aplico o sangue, o que acontece? Tudo que é mistura, ou seja, tudo que é a voz do inimigo, deixa de ser e só tem a voz dos céus. Tudo que é mão, lembra que o pastor, ele fala muito sobre as obras das minhas mãos, aquilo que eu quero fazer, aí você aplica o sangue e só deixa as tuas obras prevalecer. Então eu vou aplicando o sangue, então o que acontece? Principalmente vai sumindo eu e vai ficando Deus, que é puro, sem mistura, porque está na presença, eu estou com a presença, então a gente tem mania de misturar, então eu estou com a presença, então ele fala assim, aplica o sangue. E o Senhor colocou, ele falou sobre os olhos, porque é muito interessante, Mateus 6, 22, se você puder abrir comigo, Mateus 6, 22. Aqui estamos falando de um contexto de aplicar o sangue em todos os sentidos, amém? Mas eu só vou destacar os olhos, porque eu queria falar algo sobre os olhos. Quem pode ler para mim? Pode ler, Leide. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. A palavra do Senhor está dizendo que os olhos é a candeia do corpo. Os olhos é a janela que ilumina o corpo, ok? Então, quando eu estou aplicando sangue nos olhos, quando eu estou alinhando a minha visão, quando eu estou
tirando, purificando, sem mistura, tirando a minha humanidade dos meus olhos. Tirando aquilo que eu vejo do terreno. Eu estou purificando os meus olhos. A palavra do Senhor está dizendo assim, ó. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Terá luz. O segredo está nos olhos. Se eu tiver os meus olhos purificados, aí entra muita coisa. Porque através dos olhos está vindo muita mistura. Através dos olhos, eu estou sendo humanizando a presença de Deus. Através dos olhos, eu estou deixando entrar treva para o meu corpo. A gente não terminou de ler o versículo, mas o versículo fala, mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será treva. Você quer ter o seu corpo iluminado pela presença? Você quer ter o seu corpo purificado? Você quer ter o seu corpo com luz? Quer ter o seu corpo bom? Purifica os olhos. Aplica o sangue nos olhos. Os olhos é o que eu vejo, o que eu assisto, ao que eu contemplo, aos olhos carnais. O Senhor fala assim, alinha a sua visão, cuida dos seus olhos, aplica o sangue, para que você venha carregar a presença, para que o seu corpo seja bom, para que no seu corpo tenha luz. Se você tem notado trevas no seu corpo, o segredo está aí, aplica o sangue nos seus olhos, que os olhos é o que ilumina o corpo. Por isso que é tão importante tomarmos cuidado com o que nós vemos, com o que nós assistimos, com o que nós permitimos a entrar na nossa vida, porque é através dos olhos que desce ao coração, que desce ao corpo. Às vezes você está sentindo o seu corpo doente, aqui eu estou falando espiritualmente. Às vezes teu corpo está doente espiritualmente, sabe por quê? Sabe porque às vezes o teu corpo está fraco? Sabe que às vezes você não está conseguindo resistir? Sabe que às vezes você está cedendo a coisa que não era para você ceder? É porque o seu corpo está sem luz. Porque os seus olhos estão permitindo coisas entrarem na sua casa. Aleluias. E o Senhor está dizendo nesta noite, aleluia, é um momento de você analisar a sua vida e dizer, Senhor, eu aplico sangue nos meus olhos. Eu aplico sangue porque eu quero somente ver aquilo que traz a luz para dentro da minha casa. Eu quero somente olhar para as coisas que traz vida para a minha vida. Eu quero somente que os meus olhos tenham a sua visão. Os olhos de Cristo, os olhos de compaixão, os olhos de amor, os olhos de perdão. E o Senhor está dizendo, tem coisas na sua vida que estão em trevas ainda, porque você não tem aplicado sangue nos seus olhos. E isso não é uma vez só. O sangue é aplicado diariamente. Precisa ser aplicado diariamente. O sacrifício perfeito já foi feito na cruz do Calvário. Eu e você não precisamos mais matar bode, matar cordeiro para espargir o sangue. É somente você dobrar o joelho na sua casa e falar, Senhor, aleluia, eu aplico o teu sangue nos meus olhos. Muda a maneira que eu estou vendo essa situação agora. Muda a maneira que eu vejo meu marido. Muda a maneira que eu vejo a minha esposa. Muda a maneira que eu vejo a igreja. Muda a maneira que eu vejo o Senhor. Muda, me dá visão do que é teu. Aleluia. Aleluias. Aleluias. É aplicando o sangue de Cristo. Aleluias. Glória a Deus. Ponto 4. Eles carregavam a arca pelas hastes sobre os ombros. Ombros fala de responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Quando a gente fala de ombro aqui, é que a gente está carregando uma carga, né? A carga do Senhor é suave, é leve, mas tem uma responsabilidade sobre ela. Eu tenho uma responsabilidade de carregar a arca da maneira correta. Ei, você é filho de Deus? Você tem uma responsabilidade
De aonde você chegar, você ter a vida de Deus em você. Aonde você chegar, se tiver morte, você tem que trazer. Você não está carregando a presença? Tem que ter vida. Você chegar no local onde está dizendo, olha, meu filho está doente, está com uma enfermidade que não tem cura. E você carregar a presença lá para dentro daquele local e falar assim, olha, mas eu sei. Eu tenho aqui nos meus ombros uma presença que pode trazer a cura para o seu filho. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que às vezes a gente prefere se calar. Mas o Senhor está falando assim, não, você tem responsabilidade. Quando eles carregavam a arca, não tinha como esconder, não. A responsabilidade de carregar a arca é muito séria. Ao mesmo tempo é gloriosa. Ao mesmo tempo é fogo que consome, mas ao mesmo tempo é glória de Deus se manifestando. Então o Senhor está falando de ombros. Ombros, o Senhor começou a falar responsabilidade. Nossa, vai caber. Responsabilidade de carregar a presença. Eu não quero carregar a presença porque ela me aterroriza. Você tem essa responsabilidade. Se eu for fazer a unha, eu tenho a responsabilidade de carregar a presença. Se eu for passear, eu tenho a responsabilidade de carregar a presença. Porque agora a presença não é uma arca feita de ouro. Agora a presença é o Espírito Santo dentro de você. Você está carregando essa presença. E você tem uma responsabilidade. A palavra do Senhor diz em Lucas 23 e 24... eu deletei o capítulo, mas em Lucas, diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Todos nós temos uma responsabilidade de carregar. Nós temos uma responsabilidade com o Evangelho de Cristo. Nós temos uma cruz a ser carregada sobre a nossa vida. Negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz. Você aceitou um Jesus que venceu a morte. Ele carregou uma cruz por mim e por você. Agora, a nossa responsabilidade é nos negar e carregar ao Senhor, e carregar essa cruz e ir atrás de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quantos querem ir atrás de Jesus? Você quer seguir Jesus? O evangelho fácil é esse, não muda nada. Mas o evangelho verdadeiro é nega a si mesmo, viu? Começa a negar você mesmo. Nega a sua vontade, o seu querer. Começa a negar os seus sonhos para os sonhos dele. Começa a negar as suas prioridades para as prioridades dele. Carrega a cruz e segue a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ombros fala de responsabilidade. 5. Nós já passamos aqui, eu só vou falar rapidinho. 5. Sem tocar. Instrução de Jesus. Pega nas hastes, põe no ombro, mas não toca. E o Senhor falou, não toca, por quê? Se tocar eu fulmino. Porque a minha presença é santa. A minha presença é santa. A minha presença é santa. Não toca no que é meu, aleluia. Não toca no que é meu, a minha presença é santa. Nós já lemos lá em Números, porque o Senhor falou assim, olha, no dia que tocar vai morrer. Então não toca. Aí você vai falar assim, nossa, mas Uzá tinha boa intenção. Ele só foi ajudar, gente. Eu só quis ajudar. Mas você tocou em algo que é santo. Você tocou em algo que o Senhor já disse, não toca. E às vezes o Senhor está te dando instruções. O Senhor está te falando, não faz isso. O Senhor está te dizendo, não toma essa direção. E você está teimando. Porque você quer ajudar a Deus. Você acha que com a sua força, nós achamos, né? Com a nossa força, com o nosso intelecto, com o nosso achismo, nós podemos. E o Senhor está dizendo, não toca na arca. Não toca na presença. Amém? Deu para entender aqui, gente? Carregando a presença. Ok, aqui a gente viu as maneiras de carregar a presença, amém? Agora eu quero falar rapidinho aqui. Quando eu carrego a presença, o
que eu estou carregando? Ponto A. A vara. A vara de Arão. Ups. Jesus. Eu vou pôr aqui, resposta. Sinal de Deus. Escolhido. Ai. Ok. Quando eu carrego a presença, quando eu carrego a arca, dentro da arca tinha 3 coisas. Ok? Uma delas era a vara de Arão. Quem sabe? Vara de Arão? Quem sabe o que aconteceu com a vara de Arão? Houve uma rebelião no arraial. E o Senhor falou assim, olha, todos os chefes aí, traga as varas e coloque aqui. E aqui eu florescer. A de quem eu florescer é esse que eu escolhi. É esse aqui, eu não quero mais, eu quero acabar com essa rebelião. Eu quero acabar com essa discussão, porque não gostou que era Arão, não queria que fosse Arão. E o Senhor disse, eu escolhi Arão. Então eu vou estipular Arão para estar no meu tabernáculo, representando a tribo de Levi. A vara florescida, primeiro, é como uma resposta. Eu não vou ler o texto para a gente adiantar por causa do tempo, que é um texto bem comprido. O Senhor responde o povo, e a vara, no amanhecer, a vara de Arão está florescida. É um sinal que Deus estava ali. E ele disse, você é um escolhido. Quando eu carrego a presença de Deus, primeira coisa que eu estou carregando sinal de Deus. Eu estou carregando sinal de Deus na minha vida. Ou seja, você está carregando a presença, você tem que estar carregando sinal. O Senhor mandou que a vara fosse colocada dentro da arca como lembrete a Israel, de quando ele respondeu com um sinal. E quando a gente carrega a arca, quando eu carrego a presença, aonde eu chego com a presença, eu tenho que chegar com o que lá dentro da presença? Tem que ter o sinal de Deus, resposta de Deus, escolhido de Deus. Chegar e falar assim, eu fui escolhida pelo Senhor, eu tenho a resposta de Deus na minha vida, eu tenho sinal de Deus para você. Aleluias. Vocês entendem que quando a gente carrega a presença, não é qualquer presença declarada aí nas redes sociais, que dizem que eu tenho Jesus? Nós estamos falando de uma presença que ela mesma se respalda, porque presença tem sinal, presença tem resposta. Aleluia. Está entendendo a responsabilidade de carregar uma presença de Deus? Eu tenho que carregar resposta. Eu tenho que, não é que eu tenho resposta para tudo, mas eu tenho uma resposta, eu tenho. Aquele que vive, que reina, é o Senhor Jesus, tem todo o poder nos céus e na terra, para qualquer situação aqui na terra. Amém? Segunda coisa que tinha dentro da arca, quem sabe? É o terceiro, maná. Eu vou pôr aqui também. É a tábua da lei. Quando eu carrego a presença, eu tenho princípios de Deus. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. Escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Em Êxodo 25:16, o Senhor falou para Moisés, e colocarás na arca as tábuas da aliança que te darei. As tábuas, os 10 mandamentos, fala de princípios. Princípios de Deus. Quando eu carrego a presença, eu carrego o sinal e eu carrego o princípio. Se eu estou carregando a presença de Deus, eu carrego a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? É a palavra de Deus. Se eu carrego a presença, eu carrego os princípios de Deus. E quais são os princípios de Deus? Você só vai saber se você ler a palavra.
Como é que você chega no lugar dizendo que tem presença e está sem princípios de Deus? Como é que você carrega a presença e você chega num lugar, a pessoa te pergunta algo e você não conhece os princípios do teu Deus? Eu vi, nossa, aquele dia eu chorei, tá? E orei também muito. Há uns 6 anos atrás, eu assisti um vídeo. Sabe quando tem essas conferências grandes e vem uma pessoa que prega a sua religião e vem as outras debaterem? Eu não sei o nome que dá nisso. E naquela época, ele era muçulmano. E ele estava pregando sobre o muçulmano. E estava dizendo que Jesus não era o Cristo. E em todo aquele auditório, se levantou uma pessoa e falou assim, eu tenho a resposta. E quando ela pegou o microfone, ele começou, porque os muçulmanos estudam. Eles conhecem a lei, né? Vamos dizer lei, porque eles não têm revelação. Eles têm a Torá, exato. A lei de Moisés, eles têm tudo. Aí, ele começou a rebater ela. E sabe por que eu chorei? Porque ela não conseguiu, de nenhuma maneira, mostrar para ele, publicamente, isso foi gravado, transmitido ao vivo, sei lá, que Jesus era o Cristo. Eu chorei aquele dia. Porque eu falei, Senhor, se fosse eu lá, eu conseguiria provar para esse muçulmano, na sua lei, na sua palavra, no seu princípio, que tu és o Cristo. Não é questão de lábia, é questão de conhecer o princípio de Deus. Porque ele conhecia tanto sobre... Não, eles defendem o profeta? O Alcorão. Ele estava defendendo, ele sabia tanto, 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 tanto. E ela que tinha a verdade. Você sabe o que é você carregar a presença? Você tem a verdade e você não conhece o princípio de Deus e não consegue defender o teu Deus. Aquele dia o Senhor falou assim, vai estudar. Quem sou eu? Como você responde para um muçulmano que quer provar para você que ele não é o Cristo, não é o Messias, ele não salva, ele não liberta, e você está carregando uma presença da maneira correta. Diz que está carregando a presença de maneira correta, mas não tem princípio de Deus na sua vida. É o Senhor dizendo à igreja, carrega a presença, mas busca os princípios. Carrega a presença, mas busca sinal. Carrega a presença, saiba que você é escolhido. Carrega a presença, saiba que eu tenho resposta. Carrega a presença e saiba os meus princípios. Eu não estou dizendo aqui de decorar os 10 mandamentos. Princípios que eu estou dizendo é isso aqui. Que o nosso pastor diz tanto assim, lê isso aqui, lê. Lê, por favor, lê. Ele quase implora para você ler, sabe por quê? Aqui estão os princípios de quem é Deus, o jeito que Deus trabalha, o porquê Deus trabalha, a resposta, a revelação. O mesmo versículo que eu leio hoje, amanhã a Jéssica pode ler e Deus dá uma outra revelação para ela em cima do mesmo versículo, porque Ele é um Deus vivo. A palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para penetrar entre juntas e medulas. Ela faz separação, ela é uma poderosa. E como que nós carregamos uma presença e não temos princípios de Deus, não temos a verdade de Cristo? Isso é só um exemplo, que aquele dia eu chorei de vergonha, diante de tantas pessoas, não tinha um para defender o nosso Cristo, que tem vida, o nosso Cristo que a gente canta, que é digno de tudo, Ele é digno de tudo. Então você tem o que você declara, Ele é digno. Quando eu falo assim você, eu estou falando de mim também, tá? Porque antes eu vim aqui, eu apliquei o sangue nos meus olhos, eu apliquei o sangue na minha mente, porque assim, nós, quem tá aqui também tem guerra, quem está aqui também está aprendendo. Quando eu falo assim você, eu estou falando de mim também, de você carregar um Deus e ter o princípio dele na tua vida. Aleluia. E eu não estou falando de teologia, vocês estão entendendo? Eu não estou falando de teologia. Eu estou falando de princípios de Deus, de você conhecer quem é Deus, de passar tempo na presença, como Moisés passou. Aleluia. Eu tento não ser isso tudo. Deixa eu me acalmar. Maná. Maná fala do quê? Oh, isso mesmo, Júnior. Provisão de Deus. Aleluias. Está sentindo Deus aí? Está sentindo Deus?
Eu estou pegando fogo. Acho que está quente aqui dentro. Presença, maná, provisão de Deus, pão de cada dia. Êxodo, se quiser ler em casa, não vai dar tempo de ler. Êxodo 16, do 31 ao 34. Aqui está falando do maná que caía do céu para o povo de Israel. Mas hoje, quem é o nosso maná? Quem é o pão da vida? João 6,48 diz, eu sou o pão da vida. Aleluia. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce, Jesus falando isso. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu dei é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aleluia. Ou seja, onde eu chegar com a presença, tem que chegar os sinais de Deus, os princípios dele e a provisão dele. A provisão dele tem que chegar. Se eu carrego a presença, eu não posso ter meu amanhã, porque eu estou carregando uma presença que ele me garante a provisão dele. Ele me garante o pão de cada dia. Ele me garante um sustento. Ele me garante uma provisão no meu amanhã. Vamos parar de se preocupar. Porque se eu carrego a presença, eu não posso me preocupar. Porque eu carrego provisão de Deus. Aqui ele diz que ele é maná, que vai dar vida eterna para o seu corpo espiritual. Mas ele é a provisão, porque no deserto ele deu maná, não foi espiritual não. Foi maná para ele sustentar o corpo. O Senhor dá provisão para te sustentar, para sustentar a tua casa, alimentar o seu corpo e te dar a provisão, aleluia, que é o pão da vida, a eternidade com ele nos céus, aleluia, glória a Deus. Aleluias. 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 Que nós possamos carregar a presença de Deus de maneira diferente, da maneira correta. Aleluias. Vamos para a conclusão. Aleluias. Porque Deus matou Uzá. Davi, o povo, não fez como Deus havia ordenado. Ignorou, se esqueceu, ou fez do seu jeito com a melhor das intenções. Mas eu vou pôr essa aqui. Desobedeceu o quê? A palavra. O princípio. A maneira. Deus fulmina Uzá. Porque, vamos lá. Ah, mas ele não conhecia a palavra. Conhecia. Ele não era ignorante da palavra, e muito menos Davi. Davi, se a gente lê em 1 Crônicas 15, se eu quiser deixar aberto, nós vamos fechar lá. 1 Crônicas 15, 14 ao 16.
Deus nos deixou princípios. Assim como Deus deixou princípios para o povo de Israel. Davi, ele ficou assustado com a ira de Deus em matar Uzá. E ele falou assim, Deus, então, quem pode carregar a tua presença? Quem pode carregar algo tão forte, tão poderoso, tão santo? Aí ele vai buscar na palavra. E na palavra diz. Aí ele vai buscar nas escrituras. Não tinha Bíblia, mas tinha as escrituras. Que havia uma maneira correta de carregar. Havia as pessoas corretas para carregar. Havia uma maneira de carregar a arca sem que ninguém fosse fulminado. Porque ou eu carrego, isso é forte, ó. Ou eu carrego a presença para a vida. Nossa, não estava escrito isso aqui, não. Ou eu carrego a presença para a vida, ou eu carrego a presença para a morte. Porque essa presença, ou ela te dá a vida, ou ela vai te matar. Essa presença te dá vida, ou ela te mata. Mata no sentido de que, se você não fizer, não se colocar diante dos princípios do Senhor, ela pode trazer a morte para você. A morte que é o quê? Se eu rejeitar, se eu desobedecer o princípio que me traz a presença, o que acontece? Os filhos da desobediência? Morte eterna. Aleluia. Então, Davi, ele começa a consultar, peraí, tem um jeito certo de eu carregar? Não é carro de boi, é levita. Não é tocando, é carregando nos ombros. E não é colocando ira, mas é louvando a Deus no caminho. Porque o Senhor falou assim, carrega a minha presença com louvor. Carrega a minha presença com louvor. Carrega a minha presença com louvores. E Davi fala, agora eu vou carregar da maneira correta. Então Davi fez da maneira correta. E a arca chegou na cidade de Davi. E como Deus não fulminou ninguém, eles faziam sacrifícios e chegaram na cidade de Davi louvando ao Senhor. 1 Crônicas 15, 14 e 16 diz assim, então os sacerdotes e os levitas se purificaram, amém? Santificaram, a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel. Os levitas a carregaram aonde? Nos ombros, pelos cabos ou pelas varas, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Davi mandou que os líderes dos levitas nomeassem vários levitas para cantar e para tocar música alegre nas harpas, nas liras e com pratos. Aí Davi, a segunda vez, ele fala, agora eu sei como é que eu carrego. Agora ninguém vai morrer, porque eu sei como é que eu tenho que carregar a presença. Eu sei o que tem na presença de Deus. Aleluias. Por isso que Deus nos deixou princípios. Precisamos estar prontos para servir, com as candeias acesas, carregando a presença, onde estivermos, para cumprirmos a sua vontade, até que Ele volte. E eu preciso ler com vocês, para encerrar. Coloque-se de pé. Lucas 12, 47. Essa é a conclusão. Lucas 12, 47. A minha versão diz assim. Aquele servo... Vou esperar mais um pouquinho. Lucas 12, 47. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Aqui é uma parábola de Jesus, dizendo assim que sobre o Senhor, que falou, cuida disso aqui, cuida, e quando eu voltar, eu vou te abençoar. Só que quando o Senhor tarda, Ele fala, não, vamos comer, vamos fazer do nosso jeito, vamos beber, vamos... Aí o Senhor chega e fala, você sabia o que me agradava?
e você não fez, então você vai receber muitos açoites. Não é só no Antigo Testamento que os morrem, não. O reino de Deus, o Senhor diz claramente na sua palavra, o servo que sabe e conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja e nem realiza o que agrada a ele, receberá muitos açoites. Esse é o reino de Deus que nós servimos. E é por isso que o Senhor fala várias vezes na palavra dele, né? Várias vezes não, o Senhor fala na palavra dele. O meu povo perece, por quê? Por não conhecer. Porque se você conhece, se você sabe o que agrada a Deus, se você sabe como é que carrega a presença e faz para agradar o Senhor, quando Ele voltar, você vai ter os galardões no céu, você vai ter a sua recompensa eterna. Mas quando Ele voltar e Ele te encontrar desatento àquilo que o Senhor colocou na palavra dEle, Ele está dizendo, receberá um castigo. E é um castigo eterno. Então, eu tenho uma informação para mim e para você. Você que veio aqui hoje já não é mais leigo de carregar a presença. Como diz o pastor Daniel, quando chegar lá no céu, o Senhor vai dizer assim, aquele dia hoje, dia 12, eu disse como que são os princípios. Eu decretei como que me agrada carregar a minha presença. E nessa noite eu queria chamar vocês aqui na frente. E nessa noite nós vamos orar para que eu e você leve essa palavra para casa. E em oração, essa palavra que é viva e poderosa, ela continue mostrando a você como carregar a presença. Como você precisa se purificar, se livrar dos embaraços, se livrar do pecado. E isso é muito individual. Aqui, como diz o pastor, ele dá armas, e a palavra aqui deu algo para você e eu, em casa trabalharmos. E dizemos, Senhor, me ajuda a me santificar, me purificar, a carregar essa presença. Me ajuda a ter o fogo. Me ajuda, Espírito Santo, vem e sopra. Mas nessa noite, para que você consiga fazer isso, e como o Senhor ministrou no meu coração uma área específica, não foi a mente, não foi as mãos, não foi os pés, o Senhor colocou no meu coração específico aplicar o sangue nos olhos, porque através do seu olho purificado, todo o seu corpo terá luz. Amém? Então, nessa noite, com a autoridade que o pastor nos deu, o Douglas vai estar ungindo os seus olhos, vai ungir as suas mãos para você colocar as suas mãos nos seus olhos, aleluia. E se você crê no ato profético nessa noite, através do sangue de Cristo, quando você colocar essa unção nos seus olhos, nós vamos estar orando que nós estamos aplicando, você vai estar orando, que você está aplicando o sangue de Cristo nos seus olhos hoje. E toda mistura vai ser limpa. Tudo que precisa cair, vai ser caído. Toda escama vai cair. Todo olhar que está trazendo, tudo que está trazendo trevas para o seu corpo, através dos seus olhos, o Senhor vai mostrar para você. Hoje nós vamos aplicar o sangue, mas você precisa em casa continuar a buscar, para o Senhor te mostrar as coisas que os seus olhos estão vendo e que não está trazendo luz para o seu corpo, aleluias. Os Douglas estão ungindo e nós vamos juntos colocar as mãos nos olhos, aleluias. 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 Você pode pôr o hino digno de tudo, Lélio, por favor. Aleluias. Aleluias. Feche os seus olhos neste momento. Aleluias, com a autoridade do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Coloca as mãos nos seus olhos neste momento. Unge os seus olhos. Aleluias. Nós ungimos os olhos neste momento.
Repete comigo: Senhor, eu aplico o sangue de Cristo nos meus olhos, agora,